Boa tarde a todas e todos os presentes, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Perante este tema, o que surgiu na minha mente foi, desde logo, a necessidade de se fazer um pouco o balanço do percurso feito por esta solução política, desde como é que foi encontrada até ao seu percurso, que deu como resultado, ou seja, os acordos realizados entre o Partido Socialista e os outros partidos à esquerda e o percurso feito, essencialmente em termos de balanço daquilo que se conseguiu realizar e do que não se conseguiu realizar. Mas apeteceu-me logo ir, porque à luz de muitas considerações que se fazem sobre o que significou a geringonça, há opiniões muito distintas e por vezes até contraditórias quanto ao cenário em que ela surgiu. E muitos dos presentes fazem parte daqueles que se movimentaram ativamente na sociedade portuguesa nos anos anteriores a 2015 e em posições que já vinham e em intervenções que já vinham, alguns desde há muitos anos e outros mais incisivamente entre 2010 e 2015, que contribuíram, na minha opinião, de uma forma muito decisiva para a gestação de um clima social e não só propício, de sensibilidade dos portugueses e das portuguesas, propício a gerar-se uma exigência de entendimentos à esquerda. E isso pesou muito na solução encontrada. Mas, para não gastar tempo, nas questões colocadas pode haver a oportunidade de se ir a essa fase, importa repor alguns aspectos, até para vermos como encontrar o caminho do futuro. Mas, posto isto, o que é que emergiu na minha cabeça? A lembrança sobre aspectos que marcavam fortemente a situação política portuguesa, portanto, qual era o contexto em 2015 e compará-lo com o contexto de hoje. Ainda um outro aspecto é o que é que ficou por fazer que era fundamental para se travar e se começar a reverter as políticas austeritárias a que os portugueses foram sujeitos. Eu, com outros amigos e companheiros de trabalho, como o caso do João Ramos de Almeida, que já vi ali, o José Reis, o Castro Caldas e outros, produzimos um livro, um relatório, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, em que expressámos a convicção, confirmada por análise, de que o lastro mais pesado que havia ficado das políticas austeritárias era o do trabalho. As perdas no trabalho eram violentíssimas, podemos dizer, com subdivisões de problemas e de características que poderá ser importante considerar-se. É evidente que o ataque aos direitos sociais fundamentais também tinha expressões muito grandes e a saúde era um setor que já era visível há muito a destruição que havia sido feita, mas esta era uma marca primeira da questão. Ora bem, depois em 2015 o que é que tínhamos? Tínhamos esse ambiente que forçava e forçou muito mais do que pode parecer, as opções dos partidos políticos, que foram boas e que foram racionais, na minha interpretação, também numa interpretação daquilo que se passava na sociedade, mas elas não acontecem por acaso. Tínhamos, portanto, esse ambiente, tínhamos uma necessidade forte de dizer é preciso travar isto, e encontrar partidas. Tínhamos um contexto internacional em 2015
que já dava sinais fortes, não é, de um ciclo económico em que se perspectivava crescimento e o alinhamento do BCE já a encaminhar-se para políticas que viriam a ser favoráveis à realidade portuguesa. E tínhamos uma outra coisa, é que o Partido Socialista só podia ser governo com entendimentos à esquerda. O Partido Socialista tinha menos deputados que o somatório do PSD e do CDS. E essa é uma diferença muito grande para hoje. A bissetriz das sondagens que se conhecem até agora aponta para que, com maioria absoluta, que eu sou daqueles que milito na ideia de a repudiar e, portanto, de a evitar, mas com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, a bissetriz das sondagens o que aponta é que o PS terá um número de deputados superior ao somatório dos deputados do PSD e do CDS. E, portanto, não fica debaixo da necessidade de negociações à esquerda. Isto, se aliarmos a isto a pressão forte dos setores de direita do Partido Socialista, né, reclamando o PS sozinho, a esquerda ou as esquerdas são aqui um empecilho, facilmente se transforma aqui num caldo propício à ideia do PS sozinho, liberto, a fazer entendimentos à esquerda e à direita que redundarão, na minha perspectiva, é assim o caminho das coisas ao longo de décadas, num desvio, portanto, numa tendência para soluções de direita, não é? Portanto, este é um aspecto importante. O outro é que a análise económica, certamente o Ricardo falará também alguma coisa sobre isso, mas a análise que é apresentada sobre a situação económica no plano nacional e internacional mostra-nos o quê? Mostra-nos que, fruto de desequilíbrios ou de descalabros que podem acontecer a qualquer momento, o cenário que nós vivemos é um cenário de guerras múltiplas, guerras bélicas, guerras económicas e financeiras, guerras de diverso tipo, e a qualquer momento, para além da previsão mais pura da questão económica, a qualquer momento pode surgir daí, de qualquer desses fatores, não é? um cenário complicado para a Europa e para o mundo. Por outro lado, na Europa há uma constatação clara de rupturas do projeto mais profundas do que em qualquer outra fase, porque o Brexit não é uma coisa que está ali a acontecer, é uma coisa estrutural em relação à União Europeia, que terá efeitos regressivos sobre a economia e não só. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que são diferentes. Ora, neste contexto, e vou terminar, não queria ir muito mais que os 10 minutos, já estou para aí com 8. Neste contexto, eu digo que muito dificilmente se repete o cenário da necessidade de um entendimento entre as forças de esquerda para criar um suporte parlamentar para um governo do Partido Socialista. E não vou além, e digo isto nestes termos porque é esse o desenho que todos, mesmo à esquerda, apontam como possível. Ora bem, e portanto não se repete o cenário, o contexto é diferente, a perspectiva de saída é também diferente, eu diria profundamente diferente. E aqui coloca-se, a partir daqui, relevo apenas 3 coisas para rematar. Primeiro, a necessidade de, espera-se que o Partido Socialista ganhe e que tenha mais votos, e portanto que seja a força mais votada, mas é preciso dar força às forças à esquerda do PS. Primeira questão. Segunda, continuar-se a reclamar um entendimento. Não, o entendimento não vai surgir por boa vontade ou até por gosto do António Costa. Ele pode pensar aquilo que pensar e até acredito que ele ache que o entendimento à esquerda é do ponto de vista objetivo, mas até, eu diria até do ponto de vista simbólico e moral, com algum interesse para o exercício de políticas
se ele quiser seguir um caminho de pendor de esquerda, veremos o resultado das coisas, mas não é essa vontade que vai ser determinante. O que vai ser determinante é o contexto. E, portanto, isso só reforça mais força à esquerda do Partido Socialista. Segundo, a persistência na exigência do entendimento, independentemente de ele não estar muito perspectivável, mas a exigência desse entendimento. E, portanto, tudo o que se puder fazer para demonstrar que é por aí, ótimo. Terceiro, colocar uma agenda com conteúdo para esse objetivo. E a agenda é não apenas repor as perdas que estão por repor e que já identifiquei algumas, outras também podem ser acrescentadas, e sermos mais objetivos nisso, mas, acima de tudo, entrar numa fase nova, porque não chega à reposição de desequilíbrios que foram gerados. É preciso um novo rumo, senão o país bloqueia na sua matriz de desenvolvimento. E daqui decorre uma coisa, são as exigências mais fortes, o foco para um programa de futuro. E o foco para um programa de futuro é o quê? A evolução da qualidade do emprego, associada a um debate profundo, né, da questão demográfica, em particular com a exigência de condições para que os portugueses não continuem, e em particular os mais qualificados não continuem a necessitar de emigrar, e a imigração, por aquilo que eu percebo, baixou, a imigração baixou, mas é capaz de estar a dar sinais. Eu tenho encontrado várias gente a dizer que se vai embora, é capaz de estar a dar sinais contraditórios. Segundo, a imperiosa necessidade de se aumentarem os salários não é com uns centavos, é aumentar mesmo os salários no setor público e no setor privado, e isso tem exigências diversas, não chega ao salário mínimo, isso até o Costa reconhece, mas também não há evolução dos salários se não houver compromissos coletivos, ou seja, se não se repuser negociação coletiva com equilíbrio de forças e de poderes entre os parceiros, e há um problema, há diversos problemas nesse plano, incluindo, eu vou terminar, incluindo essa peça extremamente perniciosa que é a concertação social nos moldes em que ela funciona. Não é que eu tenha alguma ideia de que é eliminável ou que não pode até desempenhar um papel importante, mas tem que ser pressionada, tem que ser alterados. Melhoria também das pensões, há imensas pensões que estão paralisadas há muito tempo, portanto, evolução da qualidade do emprego, e um conjunto de outros elementos debaixo de uma ideia que eu gostava muito de desenvolver, que é melhorar o perfil da economia portuguesa. Porque se isso não for feito, e isso é feito debaixo de diversas pressões, vindas de vários campos, se isso não for feito, não há solução. E, portanto, eu acho que devemos reclamar um novo mandato idêntico ao que existiu, independentemente da dificuldade que o cenário apresenta, mas desenvolvimento de estratégias à esquerda muito... Não, eu não vou pôr o adjetivo. Mais ofensivas, bem mais ofensivas, e com as questões do trabalho e do emprego no primeiro foco das grandes preocupações. E assim foram quase 14 minutos. Obrigado. Muito obrigado.